Olá, mais uma vez, bem-vindos ao Lapidação Mental, um programa maravilhoso em que tem estado sempre aí na tua telinha para nos poder acompanhar. Sabemos que tudo depende, em grande medida, da nossa mentalidade, da mudança de paradigma, e isso vai permitir o nosso crescimento de forma natural e eficaz. Entretanto, meus amigos, subscrevam o nosso canal, partilhem, e precisamos que vocês possam exatamente transbordar a mais pessoas para poderem receber esse conteúdo que trazemos para vocês. Temos aqui o Teodoro Dongua, que é Obrigado. coach e mentor, também empreendedor. Temos ali Antônio Lote, que é professor e empreendedor também. Obrigado. Tanto faz por esse programa que tem sempre partilhado conhecimento para todos vocês. Entretanto, mais uma vez hoje vamos falar de como abandonar a necessidade de aprovação para prosperar. Como abandonar a necessidade de aprovação para prosperar. Entretanto, falar de abandono de necessidade de aprovação, como podia ser isso, Teodoro? Eu acho que hoje eu começo pelo Teodoro. Sempre começo com a letra A, sendo Antônio, por isso que alguns às vezes sofrem quando tem o nome que começa com A, seja Anabela, Antônia, Antônio, Angelinos, às vezes sofrem por esses nomes, porque normalmente na lista da turma são sempre os que são visados a serem chamados primeiro, mas dessa vez vamos inverter um pouquinho o quadro, chamando Tacito Teodoro, para nos poder falar um pouquinho como abandonar a necessidade de aprovação para prosperar. O que é abandonar a necessidade de aprovação? Obrigado. Só para dizer que a necessidade de aprovação é um dos bloqueios profundos que podem estar vinculados com aquilo que vem a ser a sua identidade, o seu propósito de vida, em função do seu alinhamento. Este bloqueio é vinculado desde o nosso nascimento, porque aprendemos a dizer sempre sim, 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 sim aos nossos progenitores, e eles serviram de forma profunda para nos impactar, e hoje torna-se muito difícil fugirmos daquilo que vem a ser a plena confiança que nós podíamos ter em função daquilo que são os nossos objetivos. Digo bloqueio porquê? Porque ele está vinculado em grande medida com aquilo que foi o nosso padrão da educação. E maior parte do nosso tempo hoje é passado de forma a transparecer as palavras de validação que vão trazer aquilo que nós podemos chamar de impacto positivo em outras pessoas, quando nós não devíamos buscar aprovação. Então, eu digo que é profundo isso, esta pergunta é muito profunda, porque hoje até eu tenho uma grande dificuldade em me posicionar por causa de determinadas situações que eu não consigo chamar as pessoas pelo nome, porque educaram-me que eu devia chamar as pessoas com um sobrenome: mano, tio, avô, pai. E encontro aqui algo que está vinculado diretamente com aquilo que é a minha antiga identidade, e eu tenho que ressignificar isso para eu me posicionar e me libertar disto, que isso virou uma crença em minha vida, e automaticamente tenho que procurar me posicionar o tempo todo para conseguir fazer face àquilo que é a dinâmica atual de vida. Então, logo, acho
muito pertinente este tema, e para aquela pessoa que nos acompanha, acredito que também tem este bloqueio. É muito importante que vocês assistam e acompanhem o desenvolvimento deste tema. Boas. Lutz, como abandonar a necessidade de aprovação para prosperar? O que é que poderias nos dizer de forma nota introdutória sobre esse tema? Boas. Olá, você que nos acompanha, muito obrigado por estar ali deste lado. Tua presença bastante nos importa. Necessidade de aprovação é realmente uma prisão sem grade, mas com consequências perpétuas. Explico-me. Uma prisão sem grade porque ela te aprisiona na alma, no corpo e no espírito. Justamente porque que é uma prisão sem grade? Sem grade porque a partir do momento que você deixa de ser quem você é, você não flui no espírito, e o espírito é luz, é clareza, e quando você não flui no espírito, você vive uma vida de espiritualidade, ou seja, não de espiritualidade, mas sim de religiosidade. Então você não flui no espírito muito por conta de estar acorrentado espiritualmente por pessoas que você acha que deve agradar e aprovar. Na alma, você sabe que você é um ser individual que nasceu para governar, dominar e prosperar. A partir do momento que você não governa, não prospera, não dominas, então você está aprisionado automaticamente, porque você é governado pelas suas vontades, emoções e desejos. Pelo corpo, o teu corpo está destinado para obedecer, e um corpo que não obedece é um corpo que é entregue aos seus desejos, às paixões, às vontades. Ou seja, a partir do momento que te apetece fazer tudo o que te apraz, mesmo que de forma negativa, então você está entregue ao corpo, você está a seguir aquilo que o corpo naturalmente segue e pede. Então, como abandonar? É simples, deixar de ser perfeito, deixar de ser, ou seja, passivo. Viver a tua vida com alguma autenticidade, viver a tua vida com algum propósito e fluir na alma, no corpo e no espírito. Se você for autêntico, se viver a tua vida com propósito e não relegar a tua vida a segundo plano, ou seja, não esperar ser perfeccionista, porque também uma das coisas que nos aprisiona é esperar condições necessárias para começar a termos alguma coisa. Quando falou aqui de prosperidade, prosperidade é crescer em tudo, e alguns pensam que prosperidade é ter dinheiro. Prosperidade é crescer em tudo, só que você tem que tomar decisões, e essas decisões, infelizmente, o cérebro nos dá um apito, nos dá um alarme de que é difícil, vai ser difícil, e infelizmente o cortisol, como dopamina, do estresse, ou seja, o cortisol como neurotransmissor do estresse, vai te acalentar para economizar energia. Consequentemente, você não vai começar porque vai dizer que não tenho condições necessárias para começar, não estou pronto, então eu vou esperar a ter condições. Porque as pessoas, o que é que vão dizer de mim? Então você está a esperar que pessoas aprovem, digam a respeito de si aquilo que você é. Você é autêntico, você tem alguma identidade, nasceu para governar e prosperar. Não espere ter condições, mas tu tenha decisões. Boas. Só para ajudar aqui o raciocínio, antes que eu me perca, só para dizer que nós desde criança aprendemos que ser amado, né? Ou seja, ser protegido é igual a ser amado, e ser amado é ser aceite. Isso está vinculado à identidade da pessoa. Então chega a uma fase que nós precisamos começar a prosperar. Só que na vida de prosperidade não tem nenhum vínculo biológico sobre palavras de validação, mas sim sobre o abandono da necessidade de aprovação para se expor aos seus desafios, que vão fazer com que você consiga te posicionar em todas as situações que vão acontecer consigo, porque emocionalmente, quando nos encontramos aprisionados, então nós não conseguimos exercer aquilo que é a nossa autenticidade, a nossa identidade, não conseguimos expor as nossas vontades ao mundo, não conseguimos entender que para podermos prosperar precisamos sim nos descomprometer
com as palavras de validação que vêm de pessoas que nada têm a ver conosco. Então, é uma série de situações que fazem com que esta prisão torne-se uma cadeia que pode evoluir e nunca descobrir a sua identidade dentro do seu propósito, durante o seu chamado de vida cá na Terra. Se assim posso dizer, existem pessoas que morrem sem antes descobrirem o que é que foram chamados para passar aqui nesta Terra. Boas. Então, o que quer dizer, nessa altura, a necessidade, é necessário que nós possamos abandonar a necessidade de aprovação para prosperar. E Lot acabou de dizer aqui muito bem que prosperar não é só financeiramente, que implica dizer que podemos prosperar em muitas outras áreas da nossa vida, começando pela própria nossa mentalidade. Porque acredito eu que nós só seremos prósperos também se tivermos uma capacidade mental geratória de valores e que possam depois permitir criar quê? ROI, tal como a gente diz, ROI, ou retorno, para poder nos permitir, não é, termos esse crescimento. Falou-se aqui também da questão das palavras de aprovação, não é? E o que quer dizer que as palavras tenham grande peso na questão do abandono para aprovação. Falou-se também aqui do elemento determinismo, que é fundamental sermos determinados. Como poderíamos enquadrar a necessidade, a palavra de necessidade, já que as palavras são fundamentais para abandonar, não é? Para abandonar a necessidade de aprovação para prosperarmos. Certamente que nós temos algumas palavras. Provavelmente a infância nos marcou alguma parte. Podíamos dizer também que estão, por exemplo, fruto dos bullying que fomos sofrendo. Pode ser eu, se calhar quem nos acompanha, também já sofreu bullying. O bullying provavelmente também criou nele várias camadas que hoje, de bloqueios, que hoje também tem grandes dificuldades de poder prosseguir com aquilo que é o seu propósito, com aquilo que são os seus sonhos, com aquilo que ele pretende fazer. Como poderíamos trazer aqui esse enquadramento? É assim, desde criança, desde a tenra idade, claramente que nós, ao nascermos, estamos sujeitos a um seio familiar, social, com o qual e para o qual a gente aprende valores e princípios que norteiam a nossa vida. Mas, de lá para cá, temos que saber que os pais, aquelas pessoas autoridades da nossa vida, exercem um poder de autoridade absoluta, enquanto criança. Só que nós vamos crescendo, não estamos paralisados, tudo cresce. Temos de nos fazer até certo ponto para criarmos alguma autoridade relativa. Ou seja, depois disso, aquelas pessoas autorizadas a nós, ou seja, as pessoas que estão à nossa volta, já não exercem em nós algum poder de autoridade absoluta, mas sim uma autoridade relativa. Elas não podem decidir tudo sobre nós, porque nós já temos uma capacidade geradora de riqueza, uma capacidade de interpretação sobre factos e argumentos. Entretanto, temos de nos desfazer de forma absoluta dessas pessoas para vivermos a nossa vida. É essa dificuldade que nós temos. Ou seja, a partir do momento que nós não assumimos a nossa autenticidade para fazer valer aquilo que nós somos para conosco e o mundo, então ficamos sujeitos a essas pessoas. Consequentemente, nós vivemos os sonhos dos outros. Ou seja, em detrimento daquilo que são os nossos sonhos, daquilo que são os nossos princípios, daquilo que são os nossos projetos, propósito, tal como disse o Teodoro. Então, temos de nos desfazer dessas pessoas para que nós experimentemos aquilo que é o nosso valor, a nossa originalidade, a nossa individualidade, porque nós somos seres individualizados, temos um propósito que carregamos. O que acontece é que nós também ficamos aqui com alguma validação, queremos ser validados pelo mundo e por outros. E esquecemos-nos de que o mundo vai nos ferir tendo ou não razão. Infelizmente isso vai acontecer. E ficamos presos nessa validação e temos medo dessa validação. Ou seja, se eu começar a fazer aquilo, se eu começar a ousar, se eu começar a experimentar, o que é que o mundo vai dizer? O que é que o Leonardo vai dizer a respeito de mim? Então, fruto dessa
dessa validação que eu espero da sociedade, então eu deixo de ser aquilo que eu sou para viver aquilo que os outros querem de mim, a meu respeito, esperam a meu respeito. Ou seja, nós estamos presos aqui de elogios e críticas. Ou seja, eu costumo dizer, e aprendi com alguns mentores, que elogios e críticas têm o mesmo valor. Quem depende de elogio vai paralisar na primeira crítica. Se você depender realmente, simplesmente dos elogios, quando errares, vais ficar paralisado. E o cortisol, que tem o neurotransmissor de estresse, vai emitir uma emergência de perigo. Então você vai ficar paralisado. E essa paralisação vai fazer com que você não flua, nem sequer na sua vida e na vida dos outros. Então, deixa de ser perfeccionista, deixa de depender de elogios e críticas e seja você e viva a sua vida com propósito. Erre, permita-se errar e fluir na vida dos outros. Só para ajudar, que antes de tomarmos uma decisão, quando nós estamos presos na necessidade de aprovação, em vez de pensar no impacto que vai causar aquilo que nós vamos construir, vamos estar a pensar no que as pessoas vão dizer. Depois, tal como o Loto já acabou de dizer, o medo da crítica. E a crítica é algo que vai nos paralisar. Porque aquele que depende de um elogio, quando surge uma crítica, então ele se abandona. E uma das formas mais difíceis de poder nos abandonar é saber que só podemos caminhar quando o mundo nos aceita. Se o mundo não nos aceitar, nós não podemos dar um passo para frente. E buscamos aqui palavras de validação que nada têm a ver conosco, porque muito antes de nascermos, nós fomos concebidos, sim, na espiritualidade, para exercermos o nosso propósito, o nosso chamado cá na Terra, e já existe aquele que é o Supremo que nos validou, que nos deu a certificação para podermos nos posicionar em função daquilo que nós queremos fazer. E é importante que todas as necessidades que nós vamos buscar, quando forem vinculadas à aprovação dos outros, então nós nos vamos auto-abandonar. E esse abandono não será porque nós não conseguimos, mas simplesmente porque existe aquilo que nós acabamos de dizer, de bloqueio. Ou seja, de palavras que foram passadas com o suposto medo de podermos ser validados, não de forma biológica, mas sim de desagradar a outras pessoas. O que é que as outras pessoas vão dizer depois de nós termos desagradado? Então fica aqui uma conjuntura de elementos que vão fazer com que cada um de nós pode se posicionar num canto, porque as pessoas vão dizer. Se eu fazer e se eu falhar, as pessoas vão dizer. E eu não quero enfrentar isso. E o nível do cortisol que é emitido, que é o instinto de sobrevivência do cérebro em você, ficas logo paralisado e prontos. Eu até nem sei como as pessoas podem, sim, esperar que para fazer alguma coisa tem que esperar por uma validação de outras, porque sabemos que quem paga as nossas contas Somos nós mesmos. como vamos desenvolver isso? Para desenvolvermos isso, temos que buscar aquilo que se chama de superação. E esta superação vai estar intimamente ligada com aquilo que é o nosso desenvolvimento profissional. E devemos sim pensar sempre em tudo o que nós vamos fazer, mas muito antes de pensar em outras pessoas, devemos pensar em nós. Por quê? Como? Aonde? E para quê? Certo? Boas, aqui imaginemos uma coisa, e falou-se aqui a questão dos pais. Os pais têm uma grande responsabilidade e eles influenciam de forma muito direta e de uma forma estrondosa na vida das pessoas aquilo que vão passando por conta da necessidade de aprovação. Lotte disse muito bem no princípio de que, enquanto criança, sim, os pais em muitos momentos, as crianças têm uma dependência dos pais para a questão da aprovação. Mas chega a uma dada altura, é necessário que as pessoas possam se posicionar e terem as suas próprias decisões, tomarem a peito as suas escolhas, porque os pais já deram o que tinham que dar.
E também temos até a interferência também de certos pais que ainda continuam influenciando aos filhos mesmo já adultos, né? E temos aqueles casos em que epá, a pessoa é adulta, mas ainda assim quando quer fazer alguma coisa, recorre ao pai e depois decai naquilo que é o seu propósito, naquilo que arde no seu coração para poder cumprir. E depois, a questão da validação. Vocês trazem aqui uma coisa estupenda, que é a validação depende de quem. Teodoro já deu aqui uma pincelada. Eu ainda acredito que quem nos acompanha precisa ouvir melhor. A aprovação nossa depende de quem. Bem, aqui o Teodoro disse muito bem. Na verdade, nós não precisamos ser validados, porque alguém superior a nós já nos foi validado, já nos validou, já nos aceitou tal qual nós somos. Aqui uma diferença entre ser aceito e ser respeitado. As pessoas querem ser aceitas em todos os momentos e todos os posicionamentos. E eu quero aqui dizer, você que nos acompanha, você não precisa ser aceito. Ser aceito é estar sob dependência de outro, é estar à mercê dos outros, mas você precisa ser simplesmente respeitado. O que é ser respeitado? É ter algum posicionamento em função daquilo que são as suas crenças, valores e princípios, e em função dos objetivos que você quer aqui atingir. E também, uma das coisas que faz com que a gente esteja presa, e sim, enquanto pessoas somos presas, à validação, é necessariamente o medo. O medo portanto, é algo muito natural, é instintivo, só que existem dois tipos de medo. Existe o medo instintivo, né, e o medo emocional. E nós estamos muito presos. O medo instintivo é aquele medo real, diante de um desafio. Disse bem o Teodoro, precisamos de uma superação. Só que uma superação não é uma ação não é uma ação normal. É uma super ação, é uma ação mais do que normal. Entretanto, se nós não nos propusermos a esses desafios, claro que nós não vamos curar o medo. E a gente pensa, espera que a gente vê-se com coragem. Só que a coragem te apanha no percurso. Se você não se desafiar, não te propuseres a desafiar aquilo que você quer fazer, esperar que tenhas condições, ou seja, ser idealista, né? Por isso é que nós ficamos presos no medo, porque somos tão idealistas que nunca começamos e deixamos de ser e viver aquilo que nós somos e gostávamos de fazer. A gente nunca fica revelada no nosso propósito, que é fluir na nossa vida e na vida dos outros. Então, deixar de ser perfeccionista. Comece com o que tens, com o que dá e da forma que dá, vais errar, mas não simplesmente paralise. Vá. E como é que nós vamos enquadrar isso com aquele princípio? Porque provavelmente o que prende o nosso internauta é o princípio que nós aprendemos. Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem. E pois embora, depois disso, tem um porém na vida real, de que em muitos casos os pais também constroem uma certa ideologia, certos métodos que acabam bloqueando os seus filhos para a vida toda. Dissemos muito bem, honrar pai e mãe não é fazer o que os pais faziam, não é cometer os mesmos erros, é aceitar tal qual eles são. E trazer essa realidade à minha vida e modelar. Falamos de algum tema sobre modelagem. Então, eu devo captar a frequência dos pais, errada ou acertada, na minha vida e replicar isso de forma positiva. Então, é aceitar tal qual os pais são. Não é viver a vida dos pais, não é replicar a vida dos pais a mim, a minha pessoa. Ou seja, fazer a faculdade que o pai quer que eu faça porque devo agradar aos pais. Eu estou a deixar de ser quem eu sou para relegar a minha autenticidade aos pais. Nessa altura, não estou a realizar o sonho deles. Eu não estou naturalmente a fluir aquilo que realmente eu sou. Então, a partir do momento que eu me dispenso, eu agrado os pais fazendo a faculdade, a religião, seguir aquilo que o pai quer que eu faça, eu estou a deixar de ser aquilo que eu sou. Então, naturalmente, eu não estou a fluir, não estou a ser autêntico. Não. Pronto, muito rapidamente, desculpa, eu quero só aqui fazer uma pergunta ao Loto. Loto provocou. Eu quero aqui saber, eu sei que algumas vezes também já desobedeceu aos pais. Algumas vezes os pais já passaram um princípio em que tu não te revias nele. Como é que foi esse desafio? Essa superação? Bem, no momento, enquanto os pais exerceram alguma autoridade relativa, claramente é que eu obedeci. Mas a partir do momento que me fui evoluindo, me fui transformando,
fui interagindo com pessoas, fui descobrindo certas verdades que não fazem sentido na minha vida. Então, dessas verdades, claramente que eu respeitei, eu honrei, mas eu tive mesmo de abandonar para viver aquilo que eu naturalmente sou. Por exemplo, os meus pais queriam tanto que eu fosse padre, mas eu não me revia, né? Eu não me revia. Eles tanto queriam que eu fosse padre, mas eu tinha que entrar dentro de mim para ver. Essa questão que a João traz, essa questão que a gente traz, a questão da honra, a questão da honra e a necessidade da aprovação. Porque de uma ou de qualquer das formas, acredito que o Teodoro é por conta dessa pergunta, suscitou essa questão. Porque na verdade também nós vamos aqui procurar ajudar. Porque há pessoas que hoje até são donos, são chefes de família, donos de suas casas, de seus filhos, têm as suas famílias constituídas, mas ainda não têm o poder sobre a sua casa. E em algum momento, até para poderem tomar algum posicionamento, infelizmente ainda consultam aos pais para tomar alguma decisão que deviam ser elas a tomarem. E isso, parecendo que não, traz algum problema, se calhar de bom relacionamento, da boa convivência com a família. Quer dizer, são esses paradigmas, esses elementos, por conta dos medos, daquilo que nos foi passado e que queremos aqui trazer. Teodoro. Pronto, na verdade, nós aqui, o nosso campo é para a superação. Eu sei que você que nos acompanhas, muitas vezes já tiveste dificuldades em conviver com pessoas muito rápidas, muito lentas, pessoas que supostamente podes considerar anormais ou normais. Mas é ali onde está a diversão, é ali onde está aquilo que nós queremos passar para si. Porque o anormal, alguém colocou no seu cérebro que o anormal tem um modelo do A e B. E o normal tem um modelo do A e B. Só que dentro daquilo que é a divergência da linha de pensamento e desafios, é ali onde nós vamos encontrar aquilo que é a vontade de dar certo nas nossas vidas. Por quê? Eu consigo perceber que nós temos problemas em elogiar alguém por causa daquilo que nos foi passado. Sempre que nós fomos chamados a atenção, não nos foi dito o que devíamos ter feito. Então ficamos paralisados. É dali onde vem aquilo que nós estamos a dizer, palavras de validação, elogio. E esse elogio nos paralisa no próximo passo, porque no próximo passo vem a crítica. Existem pessoas que hoje lacrimejam quando o pai as elogia, quando a mãe as elogia, porque nunca foram elogiados. Isso significa que nós estamos a buscar o tempo todo a aprovação. E buscando aquilo que é a continuidade de conexão com os pais muito antes de tomar um posicionamento, a pergunta é: eu quero ter a vida que os meus pais tiveram ou têm? Se sim, então vai consultar o seu pai, a sua mãe, os seus parentes. Se não, faça diferente. Mas saibas que ao fazer diferente vem uma crítica. E esta crítica requer aquilo que nós chamamos de coragem, a exposição que tu vais tomar, porque pode ser abandonado se o plano que você tiver a tomar, a desenvolver, der errado. Só que lembrar que para crescer e prosperar, muito antes das coisas darem certas, elas também vão dar errado. Não significa que nós temos que ficar paralisados, porque depois vem a crítica, porque depois vem o medo da exposição e vai vindo, consequentemente, aquilo que nós podemos chamar de desafios. Ou seja, eu já sabia que isso não ia dar certo, você não é uma pessoa normal, só que nós que não somos normais ou podemos ser chamados de anormais é que fizemos a diversão deste mundo. É que tornamos os desafios em coisas que poderão dar certas. Porque se existisse tudo normal, eu te garanto que todo mundo seguiria um padrão e não haveria diversidade. E nós nascemos para propósitos completamente diferentes. Boas. Isso implica dizer que
em todo esse tema, em todo esse contexto que a gente está aqui a trazer, para quem nos acompanha, mais uma vez bem-vindos aqui ao Lapidação Mental. Continue curtindo, partilhando para as outras mais pessoas, para poder fazer chegar esse conteúdo. Entretanto, se temos a necessidade de abandonar, não é? Criamos esse princípio de como abandonar as necessidades de validação, né? De aprovação. É porque estamos presos em alguma coisa. Se temos a necessidade de abandonar, não é? A necessidade de aprovação, é porque estamos presos em alguma coisa. E o Lot disse muito bem: deixemos de ser idealistas, perfeccionistas demais, devemos partir para ação e determinação, não é? Sermos determinados diz alguma coisa. A palavra em si, determinação, acredito que diz muito sobre isso. Lot. Necessidade de aprovação, estamos aqui a dizer desde o princípio, é deixar que pessoas, autoridades na tua vida exerçam poder de influência em detrimento daquilo que estão os seus sonhos, são os seus objetivos. Ou seja, é deixar de ser eu para viver a vida do Teodoro. Não pode ser, não pode ser. Muito por conta do quê? De algumas habilidades que nós temos. Nós temos que ter a capacidade de leitura, interpretação, inteligência emocional. Ou seja, diante de uma crítica, de um elogio, se nós esperarmos retornos nisso, ficamos presos nisso, claramente que eu não vou fluir. A partir do momento que eu não tomar poder de decisão da minha vida e eu esperar que tenha condições necessárias e suficientes para arrancar, eu estou a esperar alguma aprovação, tenho medo. Uma outra coisa que nos paralisa é o medo do desconhecido. Por quê? Nós não queremos errar, porque por natureza o cérebro nos protege, nos economiza energia, não quer que a gente vá para frente. E toda uma decisão nova tem medo, dá medo do desconhecido. Eu nunca fiz isso. O que é que vai suceder? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer na minha vida? Consequentemente, então o cortisol, que é o hormônio do estresse, nos protege. Fica agitado. Nessa agitação, o normal é nós recuarmos diante de uma decisão. Disse o Teodoro muito bem, nós temos de nos superar. Só que a superação é mesmo uma grande ação, é uma ação anormal. Se nós ficamos na mesmice, ou seja, continuamos a fazer as mesmas coisas, vamos ter os mesmos resultados. À espera que tenhamos condições. As condições nunca chegam e nunca vão chegar. Por quê? O homem está sempre em constante evolução, crescimento. A partir do momento que nós crescemos, encontramos outros obstáculos, outros sobressaltos. E se nós esperarmos essas condições para avançarmos lá, vamos encontrar obstáculos maiores do que as condições que nós temos. Então, o melhor é nós pegarmos as condições que nós temos e avançarmos. E isso é em tudo na vida. E uma das coisas também que nos paralisa para que a gente fique dependente sobre a necessidade de aprovação é falta de produtividade. E eu vou aqui dizer, produtividade não é trabalhar muito. Repito, produtividade não é trabalhar muito, mas sim, é se propuser em fazer tudo que você diz que vou fazer. Se todos os dias eu ler a Bíblia em 5 minutos, eu estou a ser produtivo. Então, produtividade é competir-se, é colocar-se à disposição da determinação que você diz que vais fazer a respeito daquela coisa. Produtividade não é trabalhar muito. Então, quando nós não somos produtivos, não temos produtividade da nossa vida, claramente é que também não temos objetivos da nossa vida. Então, a falta de objetividade, então, não nos leva à produtividade. E sem produtividade, nós não temos foco. E sem foco, nós somos dispersos. E sem dispersão, nós paralisamos. Zé, para ajudar aqui mais uma situação, para nós sabermos que estamos a buscar validação, necessidade de aprovação, basta não admitir. É porque nós já estamos assim a mostrar que somos pessoas que precisamos sempre de validação. E nesta validação vamos encontrar um processo que nós podemos chamar de apego. Está apegado ao medo. Está apegado em alguma coisa. Então, exibimos aquilo que nós chamamos do material, e o Lot disse muito bem, não tenho condições para fazer isso.
este é um dos pontos principais que a gente tem que saber, que quando não admitimos, então é porque nós estamos a buscar necessidade de aprovação. E esta aprovação muitas vezes é que nos impede de crescer. E fala-se muito da questão do abandono de pessoas. Falou, o Lote foi citando sempre, foi referenciando a questão de pessoas. Pessoas que a gente tem de deixar para trás. Infelizmente, ao abandonarmos essas necessidades de aprovação para prosperarmos, vamos ter de sacrificar muito. Uma delas provavelmente também seja as pessoas com quem nós crescemos. Mas basta olhar para os nossos ciclos de vida. Essa é a questão. Na verdade, hoje eu não conheço nenhum meu colega da iniciação, mas eu estou pronto todos os dias para o desafio. Eu não conheço nenhum dos meus colegas ou nenhum dos meus vizinhos quando eu tinha 10 anos. Não conheço. A essa altura, não sei onde eles encontrar. Se eu tivesse que me apegar simplesmente à necessidade de aprovação daquelas pessoas que conheciam o meu verdadeiro potencial, acredito eu que hoje não faria nada. Boas, mas a questão é, por que não farias nada? Porque é exatamente nessa questão que estamos aqui a poder falar agora, né? Dessas pessoas que têm uma influência muito grande nas nossas vidas. Sim. Porque de um certo modo a gente terá de abandoná-los mesmo. Mas por que razão? Porque eles acreditam que nós provavelmente não somos capazes. Provavelmente, Pronto, muito rapidamente, era só para dizer que eu gosto de modelar a natureza, porque a natureza nos ensina que tudo deve ser feito em ciclos. Leva muito tempo para nós percebermos que a natureza é das maiores professoras que nós podemos ter para as nossas vidas. É só de olhar que para aquilo que é a praticidade da vida, quando nós nos encontramos no ciclo de vida onde se exige um pouco mais de nós temos que imprimir maior velocidade para alcançarmos os nossos objetivos, certo? Só que o que vai acontecer é que estou conectado com alguém que não faz parte do meu processo de transformação. E se eu tenho que dar um passo na frente e ele tem que dar 2 para me alcançar e ele não tem essa potência, eu tenho que abandonar essa pessoa. Então, existem ciclos de vida que nós vamos segurar momentos completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados. Logo, só olhar para a natureza. Primeiro temos para nós aqui temos quantas estações? 3. 3. Temos o 3? Verão E o inverno. Sim. Verão. Só de olhar. Estamos aqui hoje, né? São 2 estações. Há bem pouco tempo acabei de elogiar o nosso clima, para dizer que há 2, 3, 4 meses estávamos aqui todos aflitos. São 2 estações. Sim. Então, por que nós temos que nos adaptar a isso? Temos que nos adaptar porque existem momentos que o casaco não vai servir. Existe momento em que a camisola que nós vamos vestir para nos proteger para o calor não vai servir para o frio. Então, se nós continuamos a nos apegar ao nosso amigo, ao nosso pai, ao nosso irmão, que não tem a mesma potência de engrenagem e velocidade para nós continuarmos a prosperar ou a crescermos, agregarmos valor na nossa vida, nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. É ali onde está, conforme eu já disse, a diversão das coisas. Eu não posso ser igual ao meu companheiro aqui no painel, do Lote, porque nós somos pessoas que nascemos para propósitos completamente diferentes. Veja, o nível de comunicação e o nível de clareza que ela apresenta na sua abordagem é completamente diferente daquilo que eu estou a transmitir. Mas há quem se revê no que ele diz e há quem se revê naquilo que eu digo. Certo. Né? Certo. Questione tudo. Não aceite nada. Lote, estávamos a falar exatamente de pessoas, né? Certo. A abandonar. Provavelmente a ideia é de deixarmos aqui, a quem nos acompanha, pessoas essas que a gente, em algum momento, vai ter de abandonar porque carregam
em grande medida, uma parte da nossa necessidade de aprovação. E tal como disseste muito bem, e de que seja a crítica e o elogio, elas quase têm o mesmo peso. Porque o elogio pode acabar por adormecer aquilo que estamos a fazer, depois caímos no conformismo e não evoluímos mais. E a crítica pode trazer, sim, as dúvidas, a desmotivação e, se não mesmo, a desistência. Lote, dessas pessoas, falar dessas pessoas que carregam essa capacidade muito grande, esse poder muito grande nas nossas necessidades de aprovação, porque certamente vamos vivendo todo o tempo nesse emaranhão por conta da necessidade de aprovação. Bem, a tua experiência, o que é que nos podes contar da tua experiência em relação à necessidade de aprovação? Bem, necessidade de aprovação, já que dissemos e muito, vamos aqui sempre replicar, é não estar preso a pessoas de forma, sei lá, de forma, como é que eu poderia dizer, como é que o termo aqui podia ter dito? Teodoro, ajuda-me. De forma, pronto, queria só aqui ajudar o Lote. O Lote estava a dizer que a necessidade de aprovação é não estar apegado, ou seja, é estar apegado. Quem está apegado é mesmo dependente. É dependente. Sim, podes continuar. Exatamente, sir. Obrigado. Por isso é que ninguém construi nada grande sozinho. Bem, é não estar apegado de forma dependente a alguém para fluir aquilo que realmente eu sou, para revelar aquilo que é a minha identidade. Entretanto, a partir do momento, claro que eu preciso de pessoas, porque devo caminhar com elas para que eu tire algum proveito para mim e eu replique isso para a sociedade, eu não devo claramente esperar ou tirar tudo quanto essa pessoa carrega que não faça sentido a mim. Ou seja, do Teodoro devo replicar aquilo que faz sentido para mim. Entretanto, eu não posso esperar que o Teodoro diga não faça isso, porque dali você não vai conseguir. Claro, eu devo saber que antes do Teodoro existir, primeiro quem existe sou eu. Certo. Então, tudo que eu faço por mim, faço para mim primeiro. Entretanto, o que é que acontece? No mundo haverá sempre tempestades e nós temos medo das tempestades, infelizmente. E o importante não é fugir às tempestades, o importante é saber lidar com as tempestades. Estamos aqui a falar de inteligência emocional. Se você for do estímulo-resposta, bateu, levou, claramente é que você vai ter muito problema na vida. Você vai esperar mesmo de alguma necessidade de aprovação. Se o Leo me chamar de feio e eu ficar nervoso e eu de devolver, eu vivo de alguma dependência emocional. Eu sou, quer dizer, isso é autossabotagem. É deixar de ser eu para agradar o Leo. Entretanto, deve saber que você é você mesmo. Você é você mesmo. Entretanto, tire o melhor de si, não dependa dos outros e faça aquilo que estiver a seu alcance. E não espere que as pessoas te aprovem. Bem ou certo, errado ou acertadamente, você tem que fazer as coisas, não espere que as pessoas digam que não, mas está bom, não está bom, está errado, está acertado, por isso eu não vou fazer, ou por isso eu devo fazer. Estamos a deixar a nossa originalidade, a nossa autenticidade, o nosso propósito de lado para agradar pessoas. Boas. Olha, é exatamente isso. Aqui a rejeição faz parte da liberdade. Quando as pessoas são rejeitadas, significa que elas conseguem tomar um posicionamento de serem livres. E quem é livre não tem necessidade de aprovação. Ele faz o que é para ele. E liberdade, só para aqui deixar algum reforço, liberdade não é fazer o que bem me aprover, não é fazer aquilo que eu quero. Liberdade é não ser obrigado a nada. Quando você bebe água, porque o Teodoro me diz, quando você vai à escola, porque o pai está a dizer, você está sob dependência de alguém. Agora, quando você faz alguma coisa porque não é obrigado a fazer, mas fazes porque te apraz, aí sim você é livre. Boas, é exatamente isso que estamos aqui a falar. Mais uma vez, para quem nos acompanha, partilhe, não para de partilhar a mais pessoas para poder acompanhar e poder também crescer aqui o nosso canal. Subscrevam e deem um gosto,
hoje nós estamos a falar de como abandonar a necessidade de aprovação para prosperar. E tal como aqui se disse, que nós não precisamos mais da aprovação de mais ninguém. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados pelo próprio Deus e nos deu a capacidade, o intelecto de sermos criativos e, acima de todas as coisas, fazemos aquilo que é devidamente o nosso propósito. Tal como quem te quer aprovar, quase faz alguma coisa, né? Mas ele não tem a capacidade de fazer você. Ele não tem a capacidade de fazer você. Quem teve a capacidade de fazer você foi Deus. Aí tá. Então, trazemos aqui à luz essa necessidade de como nós podemos abandonar a necessidade de aprovação para prosperar. Para dizer que o mundo já está congestionado de muitas ideias. Então precisamos nós sermos determinados, precisamos tomar decisão. O que faz a diferença hoje é sermos determinados nas coisas. E mais do que sermos determinados, temos que ser intencionais. Mais do que sermos intencionais, temos de ser interessantes, não é? Para podermos prosperar, para podermos abandonar a necessidade de aprovação. Porque você, a partir do momento que és intencional nas coisas que vais fazer, a partir do momento que acabas por ser interessante, você vai trazer um diferencial naquilo que realmente você precisa e foste feito para fazer. Não é isso, Lote, Teodoro? Certo. O que Só para ajudar muito rapidamente, era só para dizer que você nunca vai conseguir agradar o mundo. 2. Nem deves tentar agradar o mundo. Os homens fortes são conhecidos pelo seu posicionamento e não por agradar a todos. E o resultado que eles mostram justifica o seu verdadeiro posicionamento. E é isso que o mundo quer. É isso que faz os homens fortes serem respeitados, serem modelados e serem validados. Qual é a experiência de vida como empreendedores, professores, já que tiveram essa experiência? Qual é a experiência que nos podem contar que tiveram da necessidade de aprovação? Eu, quando tomo certas decisões, sei que várias vezes, provavelmente, vocês passaram por essa experiência. Certo. Acredito eu, quando eram inexperientes em dar aulas, quando eram inexperientes em falar ao público, quando eram inexperientes, se calhar, a falar nas câmaras, quando eram inexperientes, se calhar, para empreender. O que é que nos trazem da vossa experiência? Acredito que aí quem nos acompanha quer ouvir um pouquinho disso. Eu particularmente digo que já fui muito dependente das pessoas. Eu fui daquelas pessoas que quer sempre esperar que as pessoas digam: você está bem posicionado, você fez algo extraordinário, você conseguiu superar as expectativas. Só que de tanto esperar percebi que nunca ninguém chegou até a mim e disse que você fez o que devia ser feito. Comecei a perceber que o momento em que eu fui me posicionando todos os dias na vida, comecei a dar conta que é dali onde foram vindo elementos que se encostaram ao meu lado para perceber que eu estava realmente a fazer alguma coisa que poderia ajudar a transformar não só a mim, mas sim ao próprio mundo. Só para dizer que eu sou muito observador, muito antes de me posicionar, quando estou perante pessoas com mais experiências, pessoas mais adultas do que eu observo para que eu consiga assim entender como eles trabalham, como eles fazem e como eu devo me posicionar no meio deles com muita sabedoria para não ser alguém que desrespeita as regras. Mas quando eu me posicionar, é simplesmente para dizer que eu também consigo fazer diferente. Não igual a vocês, mas diferente. Isso me tornou numa pessoa hoje livre. Eu não sou obrigado a agradar as pessoas, não sou obrigado a satisfazer aquilo que as pessoas querem ouvir de mim, não sou obrigado a cumprir na regra aquilo que as pessoas estão à espera de mim. Pelo contrário, eu acho que para as pessoas eu devo ser a pior desgraça dela, porque elas hoje conseguem perceber que tudo que eu faço não tem nada a ver com aquilo que eles esperavam de mim. E
basta que faça sentido para mim, porque a primeira pergunta que eu faço é para o Criador. Se ele não me responder, eu faço para mim, que eu consigo ter alguma luz e com as linhas de orientação em função das pessoas que já trilharam os seus caminhos, eu consigo perceber que eu devo fazer mais. E sempre que eu fazer mais, consigo perceber que o mundo aceita a minha exposição. E essa exposição dá o direito daquilo que eu tenho percebido, a satisfação das minhas vontades ao mundo. Hoje eu também consigo dizer que consigo, posso, entendo, vou me desafiar um pouco mais, sem depender de outras pessoas. Então, é uma das experiências que eu tenho tido todos os dias, não só esta, mas várias. Pronto, estamos aqui num programa onde não dá para dizer. Antes que eu vá mesmo ao lote, eu vou direito a um ponto. É um ponto muito prático. Teodoro, diga-nos uma experiência única. Ou seja, estou aqui a ser repetitivo, salvo pleonagem. Sim. Diga-nos uma experiência prática que tu passaste em que não te revias em falar sobre pena de medo, de errar, da aprovação das pessoas. Uma experiência que ao falar você primeiro sentiu frio na barriga e não tinhas como, porque não tinha voo. Primeiro, eu quero dizer que dentre os três que cá estão, eu acho que eu fui dos mais difíceis a me superar na comunicação e principalmente para olhar nesta câmara que hoje está na minha frente. Eu acho que eu já disse isso alguma vez. Um certo dia, aqui o meu amigo e companheiro Lote disse: tens de trabalhar muito o seu nível de comunicação. E eu fiquei chateado. Retraí. Mas depois eu fui para o meu quarto, ensaiei mais de 10 vezes. Quando eu cheguei, ainda assim tive a coragem de mostrar um vídeo. E eu disse, gravei um vídeo. Depois de tantas tentativas. E ele estranhou. Não. Aqui alguma coisa está estranha. Não, gravei um vídeo ontem. A primeira coisa que ele disse, uau, estás de parabéns porque, eu não sei quando é que você cresceu. E eu percebi, era eu próprio que estava a me travar. Primeiro, com medo de falar, o medo da câmara e o medo do julgamento, a exposição do que as outras pessoas iam dizer. Não era porque o Lote disse, não era porque o Leonardo estava ao lado, mas sim porque eu próprio estava paralisado por saber que sempre que eu errar, o mundo vai me julgar, o mundo vai me criticar e a crítica vai me paralisar. E fui percebendo aos poucos que o mundo não me devia nada. E até hoje eu digo, para aqueles que querem crescer, a primeira coisa que tem que abraçar é o desafio, porque os desafios vão te transformar numa pessoa de alta performance, que aos poucos nem vai saber quando é que melhor. É só olhar para a natureza. E vai ter A gente não sabe como é que uma árvore cresce, quando é que cresce, que hora cresce. Sabemos que depois de 2, 3, 4 anos, ela está gigante. Quando se lanças ao desafio, Então, necessariamente lá vai ser ao desafio e vais conseguir, porque você não é o único. E eu já disse, são pessoas anormais que fazem com que o mundo funcione e torne-se. Depois todo mundo acha aquilo afinal que era o normal que devia ser feito. Lote, a tua experiência. Bem, eu já tive muitas experiências e até hoje tenho estado a ter experiência e me supero todos os dias. Mas uma das experiências que marcou-me foi quando, diante de uma sala de aulas, um professor, eu tive a segunda maior nota. Diziam que aquela prova era muito difícil e eu tive a segunda maior nota. E como tive aquela nota também não conseguia explicar. E o professor veio até mim, diante de mim, e disse, Lote, o que é isso? Em função da prova feita, então ele ia fazendo algumas perguntas. O que é isso? Eu não conseguia argumentar naquele momento. O que era aquilo? O que era isto? Algumas eu chutava, outras eu não estava em altura de responder, tal como ele pedia. Certo? E no fim ele disse,
também eu descobri que afinal você só serve para gabinete. Você não serve para falar. Eu, por acaso, levei a mão à cabeça. Fiquei muito triste mesmo, comigo mesmo e com o professor, durante uma semana. Mas depois eu levei a mão à cabeça e disse, será que devo estar preso ao que o professor disse? Será que é mesmo isso? É assim que devo viver? Então, daí eu vi que recorri, isso me fez levar aos desafios. Comecei a investigar a vida dos grandes homens que têm sucesso, o que é que fizeram, e eu vi que as pessoas que têm grande sucesso também passaram por grandes dificuldades. Então, vi que as grandes pessoas oradoras tiveram problemas também de oralidade, comunicação, superaram-se muito, foram rejeitadas, mas infelizmente não se fizeram abater daquilo que foram realmente as críticas. Então, fizeram alguma grande revolução e se superaram. Então, a partir daquela crítica que eu sofri do professor, eu ousei-me todos os dias, portanto, procuro superar-me naquilo que é a comunicação para dar o melhor de mim. Até ainda hoje, supero-me para ver se faço melhor que hoje. E com o tempo vamos estar lá onde a gente quer chegar. E isso para terminar, que isso chama-se de autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É não culpabilizar-se é não se vitimizar diante dos desafios, diante das perdas, diante das consequências, mas sim tirar proveito positivo daquilo que te acontece. Ou seja, ao invés de te vitimizar, ao invés de reclamar, ao invés de culpabilizar o professor, devia ter feito pergunta: por que o professor fez isso? Por que razão o professor está a dizer que eu não sou bom o suficiente? Será que eu vou continuar assim? Será que eu nasci assim? Então, foram essas perguntas que viraram, portanto, a chave. Deram alguma virada de chave na minha vida. Pois, isso me mete muito feliz, porque são experiências vividas, porque em algum momento todos nós temos essa dificuldade. Quem nos acompanha provavelmente tem tido a dificuldade e tem estado a vivenciar isso todos os dias, a necessidade de aprovação, na comunicação. E às vezes o que ele precisa depende do que ele vai falar naquela hora. Isso para dizer que da vossa experiência fica patente de que o que vos motivou, em certa medida, não são as coisas, foram as causas. Vos levou, vocês não se prenderam pelas coisas, vocês se prenderam pela causa que vos foi levantado para fazer um determinado projeto, uma determinada ação e uma determinada necessidade. Para dizer a você, não olhes pelas coisas, olhe pelas necessidades. Porque, na verdade, quando eu passei essa experiência, eu passei também essa experiência quando comecei a dar aulas. Depois de ser um recém-formado, e era momento também de dar aulas, me lancei ao desafio para dar aulas. A primeira coisa que me veio na cabeça é o quê? O que as pessoas vão dizer de mim? Primeiro, nós tínhamos a ideia de que quem era professor tinha de ser alguém mais velho. Volta e meia, eu era mais novo, na sala de aula olhavas para si, olhava para a pessoa que estava na turma, era toda a camada já assim, jovem, intermédia até adultos. E você dizia assim, o que é que eu vou falar para esses mais velhos? Então vinha a grande necessidade da aprovação. E eu dizia, o que é que eu vou falar? Volta e meia, o que é que eu não me prendi pela coisa? Eu depois o que me vê o quê? É a causa. Eu sou professor, eu é que estou capacitado, eu é que me formei, eu que sou especialista nisso e eu preciso passar isso. Porque a turma só está aqui, só existe essa turma porque existe um professor. Agora eles precisam do professor. Precisam que o professor ganhe coragem. Então é exatamente isso que também me comoveu. Logo, não te prendas pelas coisas. Mova-se pela causa que tu foste chamado. Entretanto, Lote Teodoro, será também necessário, em algum momento, dizermos não, em muitos casos, por conta da necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação surge porque em muitas coisas nós dizemos sempre sim, sempre nunca dizemos não. Óbvio que sim. O não que você diz para outra pessoa é um sim para si, para o teu propósito. Ou seja, se você estiver disponível para todos, estarás indisponível para si. Se a sociedade te abandona, né? A solidão é suportável, mas se tu te abandonas, então a solidão
é muito mais perigosa. Entretanto, não vivas para ser aceita, mas viva para ser respeitado. E ser respeitado é saber se posicionar. O teu posicionamento vale muito mais do que a aprovação ou desaprovação dos outros. Então é preciso saber ser determinado. E existem 3 coisas. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu não quero fazer e aquilo que eu determino fazer. Então, opte sempre por fazer aquilo que determinas fazer. Porque os grandes vencedores não vencem porque querem fazer. Aliás, boa parte dos que os vencedores fazem, nem sequer eles dão vontade. Eles acordam sempre cedo, não porque têm vontade, porque determinam fazer. E só que essa determinação não é ter condição. Eles vão sem ter condições. Isso chama-se determinação. Falta de senso de aprovação. Quer dizer, começam com as condições que têm e no que dá. A partir do momento que eu me revoluciono, a partir do momento que eu me jogo aos desafios, sem esperar reunir condições e as condições nunca chegarão, eu estou a deixar de ser perfeccionista. Isso cura-me a mim e também cura os outros. Certo. Se eu esperar ter uma comunicação agradável e top 20 para começar a falar, você não estaria aqui a me ouvir a falar. Então, só começa, só vai. Boas. Teodoro, dizer sim, sim e também o não. Pronto. Aqui já acabamos de dizer há bem pouco tempo que quando você diz não, tens de saber por que que vais dizer o não. Quando você diz o sim, tens de saber por que que vais dizer o sim. Se a única possibilidade que você tiveres na vida é dizer sim, em vez do não, é porque você é uma pessoa presa. Tu tens que ter as duas versões, as duas linhas. Em vez de dizer não, diga sim, na possibilidade também de poder dizer não. Não. Porque é isso que vai te alinhar aos seus objetivos. Dizer que os nossos objetivos são acompanhados com a disciplina. E a disciplina deve ser acompanhado com uma visão clara, ok? Com um sonho. E pessoas com disciplinas sem sonhos, né? São pessoas que a gente já consegue imaginar. E pessoas com sonhos, mais disciplina, também já sabemos aonde é que isso vai dar. Então, conseguimos aqui perceber que quando se diz não, em detrimento do sim, é porque estamos a priorizar aquilo que é o nosso objetivo, é o nosso sonho. E de lembrar que os nossos sonhos chegam a ser muito importantes porque são eles que vão nos posicionar no dia a dia e nos vão gerar o respeito que nós precisamos conquistar para as pessoas. Porque nós nascemos para ser autênticos, para ser originais e para garantir a nossa identidade, acima de tudo. Boas. Bem, importante que o Teodoro disse. Sonho sem disciplina, quer dizer, torna a pessoa escrava. Ou seja, vocês vivem numa escravidão. E disciplina sem sonho, você se torna uma pessoa autônoma, ou seja, você vive no automático. Então, não basta ter sonho sem disciplina, como também não basta ter disciplina sem sonho. Se saber unir o útil ao agradável. Que quer dizer, as nossas decisões vão determinar os nossos destinos. Não importa nós corrermos atrás e abandonarmos exatamente aquilo que é a nossa necessidade de aprovação. Então, acabamos por perceber que nós precisamos sim de abandonar o perfeccionismo e tomar decisões e dizer não é muito sim, porque acaba por ser um sim da nossa parte. E dizer, tal como aqui já passamos em síntese, no princípio, que a necessidade de aprovação para prosperar, ela passa exatamente, é como se a gente estivesse numa prisão sem grades, o Lote já disse. Então, precisamos abandonar essa necessidade de aprovação, porque nós já fomos aprovados por Deus. Em um minuto, o que é que poderiam deixar de chamar a atenção aí quem nos acompanha? Provavelmente vive muitas dificuldades, muitas debilidades da necessidade de aprovação, porque acha que é incapaz de tudo.
incapaz de tudo, enquanto que a grande valência está dentro dele mesmo. E é um monstro adormecido. E a sociedade investe grandemente para adormecê-lo, a família, a comunidade, os amigos, os ambientes. O que é que podiam deixar para eles? Pronto. Eu diria que talvez o aplauso do mundo é um silêncio que dura pouco tempo e produz quase nada para si. Se nós tivéssemos que abraçar aquilo que interessa, nós abraçaríamos o silêncio do nosso interior, que vai dar a durabilidade das nossas vidas dentro do nosso processo. Quer dizer, a paz interior chega a ser muito mais importante do que o aplauso que o mundo vai dar para si. Então, sempre que procurares cresceres em alguma coisa, faça sempre perguntas. E essas perguntas vão revelar o nível da maturidade que tu vais trazer para o seu próximo nível de crescimento. E tão logo perceberes que tens respostas claras para te orientar, procure como te posicionares para que garantas aquilo que é o respeito e o posicionamento que o mundo precisa ter e conhecer por causa, repito, da sua autenticidade, da sua identidade e do seu propósito de vida. Bom, logo, é um tema bastante importante. A você que nos acompanha, cerca-se de ambientes propícios que vai fazer com que você cresça e progrida naquilo que você quer tanto atingir. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, seja autorresponsável. Não relegue a responsabilidade aos outros, mas sim assuma aquilo que é a responsabilidade tua. Ou seja, deixar de ser vitimista e tire proveito positivo na merda que acontecer na tua vida. Passe a expressão aqui. E depois, deixa de procrastinar. O que é procrastinar? Procrastinação é deixar fazer aquilo que podia ter feito agora, relegando para o futuro, para depois. Isso torna-te também, portanto, qual é o tema? Como abandonar a necessidade de aprovação para prosperar. Nunca fazes. Então comece sempre com o que dá. Deixa de tomar decisões, ou seja, deixa de esperar condições e tome decisões. Ou seja, faça as coisas não por ter vontade, não por motivação, mas por determinação. Porque a motivação dura pura e simplesmente aí uns 30 minutos. Depois o resto tem que ser decisão. Então, seja determinado. Um outro conselho, vá com tudo que tiveres. Vá com todas as forças que tiver. Mesmo que não tiveres força, faça, comece com o que dá. Boas. Mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado o nosso programa. Continue partilhando, dando um gosto, fazendo a subscrição. Hoje, o Lapidação Mental trouxe mais um programa com o tema como abandonar a necessidade de aprovação para prosperar. Então, precisamos abandonar nossos hábitos, que deixar de idealizar bastante, tomar decisões. Logo, essas mesmas decisões permitem com que nós tenhamos um destino diferente. Sejamos determinados naquilo que queremos fazer e olhemos naquilo que é o nosso propósito. Deixemos de olhar nas coisas, mas olhemos nas causas em que nos move aquilo que é o nosso coração. Que sermos intencionais, sermos pessoas com um propósito para servir. Olhemos apenas em servir, faça com que aquilo que você pensa, aquilo que você quer fazer, seja rápido na ação. Olhe nas coisas como prioridades e saiba estabelecer tempo, porque isso há de ajudar no crescimento da sua vida e no transbordo das várias pessoas e transformar vidas, impactando a elas mesmas. Então, continue nos seguindo. Um forte abraço. Esta é o Lapidação Mental.